Bem-vindos ao curso Retorno às Raízes. Eu sou Alessandro e vou conduzir vocês nessa viagem para descobrir as raízes italianas do Brasil, sobretudo para aqueles que trabalham com turismo, então operadores de turismo, guias, empresas que levam brasileiros para a Itália. E vocês sabem que tem muitos brasileiros que têm origem italiana e que querem descobrir as raízes, os lugares onde nasceram os tataravós, as famílias. E para começar o nosso curso, não podíamos que falar diretamente com o cônsul-geral da Itália, Domenico Fornara. Então vamos conversar sobre o turismo delle radici, retorno às raízes. Acho que é muito importante de falar um pouco dos números dos italianos no Brasil. Temos até 750 italianos com cidadania italiana em todo o país e somente cadastrados neste consulado mais de 340 mil italianos. Mas o número total dos italo-descendentes em todo o Brasil é até 33 milhões, segundo algumas estatísticas, algumas pesquisas. Então, isso é um número incrível que representa uma plataforma de comunicação e de troca de cultura, de experiência entre a Itália e o Brasil particularmente importante. Por esse motivo, o nosso Ministério dos Assuntos Exteriores, junto com o Ministério do Turismo, a ENIT, naturalmente, e todas as associações italianas escolheram um tema muito importante, que é o tema das raízes, para promover um grande projeto que vai ser naturalmente desenvolvido durante o ano 2024, naturalmente vai continuar ademais, um projeto do turismo das raízes, um turismo para estimular viagem de retorno, de volta, dos italo-descendentes na Itália para visitar naturalmente os importantes lugares de onde chegaram os seus ancestrais muitos anos atrás. E o 2024 é também um ano particularmente significativo para esse projeto do turismo das raízes, porque é o ano no qual vamos a celebrar os 150 anos do turismo, da imigração italiana no Brasil, porque a imigração simbolicamente começou da Itália no Brasil com a chegada do navio Santa Sofia no dia 21 de fevereiro de 1874, com o primeiro grupo importante, numeroso, de italianos que chegaram do nordeste da Itália para trabalhar no interior do Brasil. Então, cônsul, quanto é importante, como é forte também essa importância dos laços, né, entre os italianos que vieram aqui e a Itália lá, até de um ponto de vista dos negócios, nesse caso do turismo, né? Ma acho che è molto importante. Para a minha experiência, especialmente no estado de São Paulo, que é o estado onde se concentra uma maior parte, no, dos italo-descendentes no país, no Brasil, cada vez que tenho um encontro institucional, um encontro de negócio, mais ou menos os 50% das pessoas são de origem italiana. E, naturalmente, tudo isso facilita particularmente a fala, as relações. Temos uma empatia natural, naturalmente, com essas pessoas. E tudo isso é incrivelmente funcional a cada tipo de negócio. Falamos de cultura, falamos de comida, falamos, naturalmente, de trocas econômicas e industriais. Para fazer alguns outros números, a Itália é um dos países que tem o maior número de empresas italianas, naturalmente, cadastradas no país. São mais ou menos 1.000 empresas italianas cadastradas em todo o país, dos quais cerca 600 só no estado de São Paulo. E, naturalmente, tudo isso é a consequência, naturalmente, da presença de um grande número de descendentes, de grandes famílias que, nos anos, naturalmente, nos últimos 150 anos, contribuíram em maneira determinante ao desenvolvimento socioeconômico desse país. E estes números são importantes para os operadores de turismo que claramente podem, né, desfrutar, aproveitar um
grande público de clientes que querem também visitar a Itália, claramente, não é? Isso é claro, eu acho que a Itália é uma das metas, das destinações mais importantes para muitos brasileiros, sejam eles de origem italiana, naturalmente, mas também para os brasileiros que gostam da Itália, da cultura italiana, da comida italiana. Nos meus contatos com a gente que conheço aqui, insomma, muitos deles gostam de viajar na Itália. A Itália não digo porque sou italiano, mas é o país mais lindo do mundo. Temos um bioma incrível, temos uma tradição cultural inigualável, temos uma comida única no mundo, também incrivelmente vária. Então, viajar na Itália não é fazer viagem, é como fazer 100 viagens e tem, naturalmente, situações per cada gosto, per cada objetivo turístico. Sim, claramente é realmente uma viagem nas viagens, né? Porque realmente são 20 regiões, 20 histórias, talvez muito mais, né? Diferentes. E, cônsul, tem uma frase do imperador Adriano que diz: eu me sentia responsável da beleza do mundo, né? Então, podemos transferir essa beleza, essa responsabilidade da beleza do mundo para os operadores de turismo que aqui devem, né, digamos, vender para os amigos brasileiros tours para a Itália? Sicuramente sim, acho que é uma grande responsabilidade ed è importante de não parar as coisas mais conhecidas da Itália, que são naturalmente essas importantes cidades, a ópera lírica, a arte clássica, mas de explorar também muitos lugares, muitas situações, muitas culturas particulares também nas regiões normalmente menos frequentadas para as viagens internacionais, porque cada pequeno país, cada campanha, cada praia tem alguém de particular. Esse é um pouco também o motivo do projeto Turismo das Raízes, promovido pelo governo italiano, de não parar-se somente a estimular viagens nas grandes cidades, mas através estudo dos lugares de proveniência, de chegada dos italianos, dos italo-brasileiros, por exemplo, de estimular também uma volta em pequenos países que são fora das normais, das tours internacionais, dos tours turísticos mais conhecidos, mas que tenham alguém de particular, de interessante, especialmente para as pessoas que tenham, naturalmente, uma história nesse país, umas ancestrais que chegaram dessa pequena cidade. Sim. E o senhor mencionou, né, as empresas italianas que estão aqui e também as milhares de empresas de ítalo-brasileiros que talvez queiram fazer esse retorno às raízes visitando o vilarejo, o pequeno burgo de onde veio o vó, tataravó, que depois deu o laço, né, para criar uma empresa aqui, por exemplo. Eu acho que também tem essa pesquisa, né, de conhecer esses lugares. É importante. E acho que a cozinha é uma ferramenta que liga muito dois aspectos, porque naturalmente temos também muitas empresas no Brasil, empresas italianas ou empresas de ítalo-brasileiros, então empresas brasileiras, mas fundadas pelos descendentes dos italianos. Temos muitas empresas no setor agroalimentar. Naturalmente, a cozinha em particular é uma maneira de viajar para as próprias raízes sem sair de casa, às vezes, não? É por esse motivo que, por exemplo, o consulado cada ano organiza a Semana da Cozinha Regional Italiana, um grande evento que agora é um evento naturalmente reconhecido e anual na cidade de São Paulo, por o qual convidamos 20 chefes, um da cada região italiana, e colocamos eles em 20 dos maiores restaurantes italianos
já da cidade, para promover cardápios dedicados a cada singola região italiana, para promover os produtos típicos, a cozinha típica. Isso é uma maneira de viajar naturalmente nas raízes dos italos brasileiros. Por exemplo, no 2023, o tema da settimana della cucina regionale italiana é a cozinha das raízes. Isso é também para estimular, pelo momento, viaggio só culinário dos italos brasileiros para a Itália, mas naturalmente para estimular em perspectiva viaggio de verdade, viaggio físico, que pode também ser viaggio enogastronômico nos territórios de origem, no, dos avós, dos tataravós dos italos brasileiros. E os territórios são muitos, claramente. Qual seria um conselho que o senhor quer dar para os viajantes que querem descobrir essas raízes, né, esses lugares, e também uma mensagem para os nossos amigos que trabalham no segmento de turismo, então as agências ou os operadores de turismo? O mensagem fundamental acho que pode ser de não ser superficiais. A Itália é um território com grandes variedades, então precisa de tempo. Vivemos agora em período de trocas, de atividades, de viagens muito rápidos. Isso não consegue, não permite de ir de ir ultra a superficialidade, não, das coisas. Acho que para viajar na Itália é bom não de viajar uma sola vez, mas de escolher alguns lugares e de voltar outras vezes para pesquisar de verdade alguns detalhes do território, da cultura e entrar um pouco mais na verdadeira cultura dos territórios italianos. Sim. Até para conseguir entender a Itália atualizada, né, de hoje em dia, né, entender. Isso é muito importante, porque, por exemplo, como consulado, somos muito comprometidos não somente a lembrar o passado, a celebrar o que é bem conhecido da Itália clássica, mas a promover também uma Itália muito inovadora, muito moderna. Muitas pessoas não sabem, por exemplo, que a Itália é o terceiro país que colocou independentemente na órbita satélite, depois da Rússia e dos Estados Unidos. Temos centros de pesquisas incrivelmente importantes e inovadores, naturalmente, na Itália. Então, viagem na Itália pode ser também viagem na modernidade, na inovação e viagem, naturalmente, no futuro. Se posso dar conselho, a Itália naturalmente tem muitos lugares não particularmente conhecidos, que podem ser descobertos, não, com viagens um pouco particulares. Acho que um lugar mágico é Castelluccio di Norcia, é uma pequena cidade em montanha na região da Umbria, acho 3 horas mais ou menos de carro de Roma, onde fica uma plana lindíssima, onde se cultivam as lentilhas, que são particularmente boas, em particular as lentilhas de Norcia. E essa plana, especialmente em um período do ano, quando todas as lentilhas são em flores, é um lugar mágico, parece de verdade de estar em um paraíso. Este projeto é um projeto do Comites de São Paulo, o Comitê dos Italianos de São Paulo, patrocinado pelo Ministério das Relações Internacionais italiano. O próximo convidado é o presidente do Comites de São Paulo, Alberto Maier, que vai nos explicar um pouco como o Comites está envolvido dentro desse projeto. O Comites nasceu em 1971 com uma lei italiana 382 e ela instituiu esses comitês em todos os lugares onde existem consulados da Itália. E eles são órgãos consultivos e representativos das comunidades italianas dos residentes no exterior. E representam
essas comunidades junto às autoridades italianas. Ela tem algumas funções principais, que inclui a promoção e a participação política e social dos italianos no exterior, consultoria e assistência em algumas questões administrativas, a promoção da língua e da cultura italiana e a coordenação de iniciativas em favor da comunidade italiana no exterior. Dentro dessas iniciativas está justamente esse projeto que nós estamos desenvolvendo com o subsídio do Ministério de Relações Exteriores e de Cooperação Internacional, a sigla em italiano é MAET, e chamado de Turismo das Raízes, Turismo delle Radici. O objetivo desse projeto Turismo das Raízes, que aqui nós estamos chamando de Retorno às Raízes, para descendentes de italianos que imigraram para o exterior. No nosso caso, para o Brasil e principalmente para a jurisdição do Consulado-Geral da Itália de São Paulo. Isso seria um incentivo à volta e redescoberta das raízes culturais e das histórias das gerações que se seguiram dos primeiros imigrantes. Então, o projeto visa promover um turismo focado na exploração das origens familiares, no conhecimento das tradições e na ligação com a herança que eles receberam da Itália. E assim, o objetivo é fortalecer os laços entre as comunidades italianas que estão espalhadas pelo mundo. Mas não é só isso. Para mim, um dos aspectos mais importantes é esse de levar jovens e fazer com que eles descubram a moderna e contemporânea Itália. A Itália é representada pela nação que ela é hoje, com todas as dinâmicas socioeconômicas, políticas, culturais, tecnológicas. E esse é um conceito que está em constante evolução e reflete o país tal como ele está no presente, caracterizado por uma sociedade bem diversificada, por uma economia global, uma rica história cultural e artística e uma participação muito ativa em toda a comunidade internacional. O projeto do Comites é dirigido, sobretudo, aos operadores turísticos. Ele mostra os diferentes aspectos que os próprios operadores podem explorar com seus clientes potenciais. São os mais diversos aspectos que caracterizam a Itália e que nós pretendemos mostrar ao longo dessa série, desse projeto. A história da imigração italiana, a genealogia, o pertencimento e a reconexão com a Itália. A gastronomia, a herança nos diversos campos como arquitetura, lavoura, arte, tudo aquilo que os imigrantes trouxeram para o Brasil e desenvolveram aqui e deram como grande contribuição para o país e, sobretudo, no estado de São Paulo. Depois, os aspectos geográficos, os diversos itinerários, as aldeias, a costa e alguns depoimentos que mostram como aqueles que já tiveram a oportunidade de fazer ou de experimentar esse retorno das raízes, como eles voltaram diferentes, eles voltaram enriquecidos, eles voltaram mais próximos e orgulhosos das suas raízes italianas. Alberto, vamos então explicar para aqueles que trabalham, no mundo do turismo, então todos os operadores, a importância desse laço, entre a Itália e os descendentes, que estão aqui em São Paulo, no Brasil, e que vão descobrir o turismo delle radici, o turismo de raiz. Também podemos até ver quais são os desafios dessas pessoas até elas chegarem nos lugares, até elas descobrirem as raízes das famílias delas. Bom, muitos perderam conexão com os seus descendentes, com, primos ou alguém. Então, primeiro é descobrir se tem esses.
porque eu acho que através da família é um modo um modo bom para se poder chegar nesses países, nas aldeias, ou depende de onde, qual é a origem do descendente. Mas, ou através da própria história que foi contada através de gerações e que é essa herança que as pessoas têm dentro de si, que foi herdada de geração em geração através de contos ou coisas assim. Acho que a maneira mais fácil é conectar com algum parente. Se não existem parentes, então é procurar, né, através do conhecimento que a pessoa herdou, o que ela pode fazer para desenvolver isso. Os números são gigantes, né? Os números dos descendentes de italianos aqui, especialmente em São Paulo, mas no sul do país também, né? Então, você acredita que os operadores de turismo têm uma grande vantagem agora também com esse fomento do lado, né, do governo italiano para desenvolver mais turismo na Itália, mais tours, roteiros? Tenho certeza disso. Tenho certeza porque, primeiro, a divulgação muito grande que se pretende fazer. O ano de turismo delle Radici foi estabelecido pelo governo italiano como o ano de 2024. Eu acredito que tenha um grande envolvimento de todas as regiões da Itália para poderem aproveitar ao máximo a recepção dessas pessoas. E como você disse, em São Paulo são milhares de descendentes italianos. Eu lembro que quando tinha listas telefônicas, quando ainda existiam listas telefônicas, se você pegava aquela de São Paulo e você lia os sobrenomes das pessoas que estavam nessas listas, eram todas italianas. A única diferença entre uma lista telefônica no Brasil e na Itália é que eram de todas as regiões e não de uma região particular. Mas a Itália vai estar muito preparada para essa recepção e eu acredito que os operadores de turismo vão ter muita facilidade em encaminhar para o interesse específico de cada um, de maneira a poder enriquecer ao máximo essa viagem e essa volta às raízes. E você acha que o operador de turismo deveria se preparar mais a fundo sobre, talvez, roteiros que são fora dos roteiros tradicionais? Padrões. Né? Mais vilarejos, burgos, pequenas cidades que não são tão famosas? Com certeza, Alessandro. Eu acredito que essa nossa série que está sendo iniciada, ela visa exatamente isso, é criar o interesse e explicar o que é o retorno às raízes, para que o operador possa se interessar cada vez mais em aprofundar e ver o que serve para cada um, para cada descendente de imigrante, e procurar ou nas aldeias, nas regiões. As regiões, elas recebem incentivos do governo e elas têm um grande interesse. Primeiro, a Itália é um país que atrai turistas do mundo inteiro. Eles estão preparados para isso e, principalmente em 2024, ou a partir de 2024, esse vai ser o foco maior de cada região. Então, essas regiões também vão vão investir, também estão talvez investindo em infraestruturas e também modernizar a região em si, né? Sem dúvida. Os turistas que vão chegar lá vão encontrar um eco para seus anseios, para aquilo que eles estão procurando, e as regiões estão muito preparadas. Elas já estão preparadas, elas vão até se aprimorar especificamente nesse nicho que é o descendente que volta às suas raízes. Sim.
Alberto, você tem um conselho a dar para os viajantes, né? Os brasileiros que vão fazer turismo na Itália, redescobrindo também as raízes da família, né? E também uma mensagem para os operadores de turismo. Os operadores de turismo têm que colher essa oportunidade para expandir seus negócios, fazerem bons negócios e utilizarem essa série como uma motivadora para que eles persigam interessados em fazer esse tipo de viagens. A quem vai viajar, a Itália é tão rica que não só voltar às origens, visitando as cidades de onde são originários, mas vendo com talvez uma visão crítica todos os aspectos da vida italiana. É por isso que eu digo que os jovens devem ver com a memória que eles têm, que eles herdaram e que eles trazem dentro de si, mas também com os olhos da modernidade para aprender, para absorver o que é um país desenvolvido e que moderno. E um conselho talvez mais prático para o turista mesmo, o viajante? Você me coloca em embaraço, porque eu diria procura ir com o bolso cheio, porque assim ele consegue aproveitar realmente mais. Apesar de, na Itália, justamente nesses lugares, nessas aldeias, nei borghi, em cidades da costa italiana, que é linda e muito grande, né? A costa italiana, apesar da Itália caber toda dentro do estado de São Paulo, ela tem uma costa que, em extensão, é semelhante à de todo o Brasil. E então é poder aproveitar ao máximo a Itália como um todo, né? Tem os aspectos depois artísticos e culturais que são aspectos talvez de um dos países dizem, vou repetir uma estatística, que tem 75% das obras de arte do mundo, né, concentradas no seu território. Então acredito que isso seja extremamente enriquecedor para qualquer um. E além de ter um contato vivo com a língua italiana, que eu digo que a partir da língua você consegue aproveitar mais e absorver mais a cultura. Sim. Com certeza é um país que tem umas características únicas, né? Você falou, desde a arte, a língua, os lugares para visitar, porque são muitos lugares diferentes em poucos quilômetros se a gente compara o tamanho do Brasil, né? Você vai da montanha à praia em pouquíssimos quilômetros. Então, acredito que esta seja também uma oportunidade para o operador de turismo poder vender também vários pacotes, vários roteiros. Claro. Eu esqueci de mencionar um que talvez é aquele que eu dou mais importância, que é a gastronomia e a enologia, claro, que na Itália são experiências únicas, porque você anda poucos quilômetros e você tem uma diversidade de produtos, de características, de pratos que são muito interessantes. Então é uma exploração e para quem vem de São Paulo vai reconhecer talvez a origem de alguns pratos considerados brasileiros, mas que na verdade têm uma origem que nasceu na Itália. Se me pedissem isso para um lugar no mundo, eu diria Roma. Mas agora eu vou falar das minhas raízes. E as minhas raízes são da cidade de Trieste, que é uma cidade no extremo nordeste italiano. É uma cidade com fronteira com a Eslovênia e que é muito interessante, porque é uma cidade de mar com um golfo maravilhoso. Pertencia até a Primeira Guerra Mundial ao Império Austro-Húngaro. A cidade foi, na sua grande parte, nos seus grandes monumentos, construída por Maria Teresa da Áustria. Então, a arquitetura é muito semelhante à de Viena, por exemplo, só que com o mar, coisa que Viena não tem.
e tem esse castelo, que era o castelo de verão dos imperadores austro-húngaros. E é uma cidade muito bonita que tem uma universidade muito especial para física. Então, eles têm um instituto de física que atrai estudantes do mundo inteiro. E hoje a cidade se tornou, até quando ela passou para a Itália, a importância de Trieste diminuiu muito, porque a Itália tem muitos portos. Então, ela não servia como porto. E teve um êxodo, principalmente de jovens, que se espalharam pela Itália ou para outros países. E hoje tem, em vez, um fluxo contrário, tem um fluxo de muitos jovens que vão estudar na universidade, nesses institutos de física de Trieste, e virou uma cidade muito jovem e muito boêmia. A cidade sempre foi, embora pequena, hoje ela tem 250 mil habitantes, mas ela sempre foi muito cosmopolita. Antes, em função do porto, e hoje em dia, em função dessa atração de alunos do mundo todo. Falando de turismo, não podemos esquecer quanto é importante a cultura italiana no turismo, porque muitos turistas vêm para a Itália para descobrir a arte italiana, l'ópera, a cultura literária, literatura, poesia. E por isso vamos conversar com a diretora escolar do Consulado Geral da Itália, Mônica Fagionato. Aprender italiano, conhecer a língua italiana é com certeza uma maneira de conhecer melhor a cultura da Itália. Na verdade, a Itália é um país muito novo. Foi unificado não faz muitos anos. E esse feito influenciou muito a cultura italiana. Cada região, cada cidade, eu posso até pensar, cada vilarejo tem uma maneira de falar, que não é somente sotaque ou algumas palavras, mas são verdadeiras pequenas línguas, pequenos idiomas que existem na Itália. A única coisa que de verdade unifica a Itália é o italiano, a língua italiana. Para que eu possa conversar com você e nós reconhecemos como italianos, é a língua italiana que faz essa união. Então, dessa forma, acho que os turistas que vão visitar a Itália gostam de ir para a Itália já com um conhecimento da língua, exatamente para aproveitar dessa diferença e para poder conversar com todas as pessoas italianas. E nesse contexto do turismo de raiz, este claramente é uma oportunidade a mais, porque aqui em São Paulo, né, no Brasil, tem um monte de italianos e de italodescendentes. Então, Sim. Todos vão, um dia na vida, querer descobrir essas raízes. É verdade. Viajar para chegar nos lugares da origem, para descobrir como é agora a Itália daquela época, e também para descobrir a cultura específica daquela cidade, daquele vilarejo. O que é importante nessa descoberta é saber que a Itália é um país de inovação, que mudou muito nesse tempo, nesses anos. Então, essa descoberta da história é também uma descoberta da atualidade, de como é a Itália de hoje. Conversar com as pessoas que hoje moram na Itália é importante. E também, quem sabe, de poder fazer uma experiência, como você falou, de estudo, para conhecer mais sobre as oportunidades de formação na Itália. Minha tarefa aqui dentro do consulado é também de promover o sistema da formação italiana. Então, essa formação vai de qualquer nível, desde o ensino infantil até a universidade, com graduação ou pós-graduação. Essa oportunidade de poder estudar, seja para um breve curso de 2, 3 meses, ou também para fazer uma inteira graduação ou uma especialização ou pós-graduação, é uma oportunidade a acolher e tem que aproveitar de fazer esse turismo para também estudar e conhecer mais do ponto de vista formativo. Sim.
Até porque, claramente, o italiano, né, a gente às vezes esquece, nós italianos mesmos, continua sendo um idioma importante, né, por vários segmentos, já foi talvez mais importante na história, né, no renascentismo, a hegemonia cultural italiana já teve uma força maior, mas ainda hoje é um idioma muito estudado, não é? É um idioma estudado. Aqui, por exemplo, só para dar alguns dados, Sim. Com a nossa entidade promotora, aqui a gente trabalha com as escolas públicas e particulares de qualquer nível, e só esse ano, quando enviamos os dados para o Ministério, na circunscrição de São Paulo, especialmente dentro do estado de São Paulo, temos mais de 12 mil estudantes da língua italiana, só do ensino escolar, só desde o ensino infantil até o ensino médio. Depois temos também todos os estudantes do ensino universitário. Temos faculdades que têm italiano como graduação e também como pós-graduação. A USP é a universidade que tem até o doutorado de língua italiana. E esses são os números importantes dos estudantes, mas também temos brasileiros que vão para a Itália para se formar e para se especializar nas universidades italianas. Não temos um número exato, mas são muitíssimos, Sim. com bolsas ou sem bolsas, que vão para se formar e se especializar na Itália. E claramente estudar um idioma depois significa um dia, né, agora ou mais para frente, conhecer aquele país. Não Exatamente. É difícil, né, você não conhecer o país que você... É difícil entender a cultura italiana sem falar italiano, porque tem expressões, maneira de falar, maneira de olhar a vida, porque através da língua você olha o mundo e a cultura, não somente a parte geográfica, mas também tudo o que é imaterial. Pensamos, por exemplo, a língua da música. A música o vocabulário da música internacional utiliza a língua italiana. A arte na Itália, todos os artistas que fizeram o patrimônio artístico da Itália, mas também toda a pesquisa. Temos centro de pesquisas muito forte. E para aproveitar de conversar com os outros pesquisadores na Itália, sabendo que a língua da pesquisa é basicamente o inglês, mas para conversar entre pessoas dentro da faculdade, é bom de conhecer a língua Sim. italiana, e para aproveitar da experiência de estudo e de conhecimento. Inclusive tem um monte de nichos, né, digamos, de empresas, de mercado, né, de religião, onde o italiano é utilizado, né? A religião é um exemplo, mas tem também na parte dos motores, né, na Fórmula 1, na MotoGP também, eles utilizam muito o italiano porque tem muitas marcas, né, carros italianos, motos italianas. Sim, temos vários campos de excelências na Itália, não só do ponto de vista pedagógico, que é meu assunto principal, mas do ponto de vista de empresas, de artes, de cinema, de história, de pesquisa, muitos assuntos que utilizam a língua italiana para poder entender melhor, entender mais sobre a cultura na parte global e geral. E Mônica, como que a Itália se estrutura aqui no Brasil, no exterior, né, para ensinar o italiano? Então, o sistema da formação italiana no mundo é bem articulado. Temos escolas paritárias, escolas estaduais. Aqui no Brasil não temos estaduais, mas temos escolas paritárias. Aqui em São Paulo temos duas escolas que são reconhecidas pelo governo italiano. A Escola Eugenio Montales, desde o ensino infantil até o ensino médio, e o Colégio Dante Alighieri com o Liceu Scienze Applicate, que é paritário. Essas são duas opções para a formação básica. Depois temos leitores nas universidades para poder oferecer aos estudantes a oportunidade de conversar com madrelínguas que têm uma formação ministerial do Ministério da Educação italiano. Temos também toda a oportunidade com a entidade promotora, que recebe recursos ministeriais para colocar cursos de língua curriculares ou extracurriculares nas escolas públicas e particulares brasileiras. Então, essas são as principais ações.
Depois tem todas as escolas de língua para os adultos, que trabalham com as universidades focadas no ensino de italiano aos estrangeiros, como a Universidade de Siena, a Universidade de Perugia, Roma 3, que certificam a qualidade do ensino da língua com uma certificação linguística reconhecida dentro da União Europeia. Mais ou menos esse, teria que falar muito mais, mas essas são as linhas básicas dessa promoção de sistema de formação. Mônica, eu gostaria que você desse também um conselho para um estudante brasileiro que quer fazer um percurso na Itália, primeiro talvez saborear uma parte como turista e depois iniciar uma carreira como estudante. Então, o que é interessante do ponto de vista da qualidade da vida e das universidades, das escolas italianas, é que tem de verdade a possibilidade de ter um contexto mais íntimo, com cidades menores, de qualidade de vida muito alta e de possibilidade de morar e conversar com os estudantes do mundo inteiro, porque agora a Itália é o primeiro destino de formação europeia aqui no Brasil. Quando as pessoas escolhem a Europa para estudar, é a Itália que é o primeiro país destinatário. Depois, claro, dos Estados Unidos, Canadá, que faz parte do continente americano. Mas o Brasil olha para a Itália como uma meta de formação universitária interessante. E essa oportunidade de viver dentro de uma cidade que seja de uma qualidade de vida boa é, com certeza, muito interessante, porque temos faculdades em cada cidade da Itália. Então, o interessante para um estudante que chega do Brasil, do outro lado do mundo, é de se aproximar, por exemplo, se tem conhecimento de família, amigos, mas também de escolher pequenas cidades para fazer uma experiência de estudo e de formação. Temos universidades importantes como Padova e Bolonha, que são as mais antigas do mundo, mas tem de verdade pequenas cidades como Camerino, como Pavia, como Verona, que têm possibilidade de ter um conhecimento e uma formação. Então, digamos que o turismo e a educação andam juntos, né? Porque também quando se fala qual é a meta, né, o lugar dos brasileiros para viajar fora, a Itália, né, 80 e pouco por cento dos brasileiros pensa na Itália, Exato, né? exatamente. Então isso também é uma informação muito importante, que os brasileiros pensam na Itália para estudar fora, né, na Europa nesse caso, como primeiro lugar. Sim, sabendo que a formação é importante de fazer durante a vida inteira. Não é somente para os estudantes de escola ou para o nível de pós-ensino médio, de graduação. Mas sempre tem a oportunidade de se especializar, conhecer, participar de cursos livres sobre o cinema, sobre a ciência. Tem muitas oportunidades. Tem um monte de cursos livres, né, gratuitos na Itália. Exatamente, oferecido pelas bibliotecas italianas, pelas regiões, pelos centros culturais, educacionais. A universidade pode já orientar. Então, um turista que vai visitar uma cidade pode perguntar no setor da universidade quais são as possibilidades de formação. E a gente não vai falar de artesanato, porque aí também tem uma oportunidade de verdade gigante para começar a aprender, fazer um trabalho, ser um pequeno artesão, né? Exato, porque a força da Itália é exatamente essa modalidade de fazer empresa pequena, quase familiar, quase de trabalhar desse nível de artesanato, que faz uma atenção, que dá uma atenção particular aos detalhes e que faz a qualidade do Made in Italy. É de fazer coisas boas com uma cura particular. Exatamente, é digamos, uma das nossas forças, pequenas forças, né, que são várias e pequenas, mas que juntas, né, conseguem ser algo de importante e bonito na maioria das vezes. Né? Exato, o ponto de vista estético é muito importante, que não é só aparência, mas dá importância a
tudo que é bem feito, de qualidade. E Mônica, uma mensagem que você quer lançar para os operadores de turismo que vão aproveitar ou querem aproveitar mais da língua italiana como ferramenta também para vender roteiros para os clientes, né? Sim, já os operadores poderiam aconselhar de participar de cursos de língua italiana. Temos várias escolas aqui em São Paulo que oferecem curso com certificação e a gente publicou dentro do nosso site um espaço Cultura Estúdio, onde podem procurar as escolas nossas parceiras que oferecem cursos de língua e também tem toda uma parte focada nas bolsas de estudo também. Então, fazendo um roteiro turístico, seria interessante de se aproximar para a Itália já com o conhecimento da língua italiana. Então, de começar a aprender um pouco da Itália aqui com nossas escolas parceiras. Obrigado, Mônica. Essa é uma ótima dica. Tem já algumas agências que fazem isso, vendem cursos antes de organizar a viagem, então pode ser realmente uma grande dica. E uma outra coisa, temos aqui em São Paulo o Instituto Italiano de Cultura, que sempre oferece cursos de língua, mas também opções de cultura, como cinema, música, concerto. É bom de se aproximar do Instituto Italiano de Cultura, porque a missão deles é de promover uma Itália contemporânea. Então, assim, as pessoas podem já descobrir um pouco da Itália vivendo aqui, antes de descobrir aí no lugar certo, das raízes ou não das raízes. A Itália é lindíssima. Mônica, tem um roteiro, um lugar, um vilarejo que você gostaria de aconselhar, né, para os viajantes ou também quem trabalha no turismo, que seja fora do comum, né? Não é tão fácil escolher, mas eu posso aconselhar lugares onde eu morei. Tem o Lago di Garda, que é lindíssimo e que merece de ser conhecido, tanto a parte de Brescia quanto a parte de Verona, até a parte norte do Trentino. Merece de fazer uma descoberta dos pequenos vilarejos que estão na beira do lago. E um segundo lugar que eu posso aconselhar, onde eu morei quando era criança, e que não é muito conhecido, mas é lindíssimo, na Val Borbera, que é na província de Alessandria, mas é um lugar do Apennino que é na divisa entre 3 regiões, 4 regiões, Ligúria, Lombardia, Piemonte e Emilia-Romagna. É uma vale se fala? Um vale de montanhas muito lindas com uma energia muito boa. Obrigado.